cambada! Como é que vocês estão? Hein? Tô aqui para fazer um relato para vocês. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Para quem não sabe, eu tô recuperando de Covid, tá? Passei por uns momentos bem difíceis aí nas últimas 2 semanas. Ainda estou em recuperação, até por isso esse formato diferente aqui. Eu não ia fazer esse vídeo, mas muita gente está perguntando como é que eu tô, como é que tá minha mãe, como é que tá, né? O pessoal está preocupado, então eu resolvi criar uma série, na verdade, de medicações que eu tomei e situações que eu passei, né? Eu espero que assim eu tire a dúvida de vocês com relação a efeito colateral, com relação a prazo, né? O período em que eu tomei a medicação, como é que foi. E principalmente para ajudar, né, quem está passando aí por esse momento difícil também, quem não sabe o que tomar, ou o médico, ou se vai procurar um médico, ou se não vai, em que momento, né, é necessário ir até o hospital e tudo mais. Então assim, eu vou passar meu relato para vocês, que eu já comecei a falar nas lives, já comecei a falar em outros vídeos, mas agora eu vou dividir por medicação, que eu acho que vai ficar muito mais claro e vai atender melhor assim as dúvidas que vocês têm me passado, tá? Só recapitulando aí, resumo da história, eu estou no meu 16º dia de Covid, né? Desde o momento que eu descobri que eu estava tava contaminado, né? Quando começaram os efeitos colaterais, começaram os sintomas, aliás, tosse, pigarro, uma tosse seca. Comecei com febre, uma febre 38,5 que não baixava, só subia. E fiz o exame, descobri que eu estava com Covid. E aí eu fiquei tratando em casa, com medicação, com dipirona e tudo mais. Passados aí 5 dias não melhorava, começou a chegar a falta de ar, uma falta de ar bem forte. Eu tenho bronquite, eu tenho asma, eu sou hipertenso, ou seja, eu sou do grupo de risco. E aí eu fui para o hospital a primeira vez e lá o médico mediu a minha oxigenação estava boa, eu estava com 98% apesar da falta de ar. Ele receitou dipirona porque eu estava com febre e mandou de volta para casa. Falou, ó, fica em casa e se piorar volta, né? Mas eu expliquei, falei, eu tô com falta de ar, doutor. Então, não adianta fazer raio-x, não adianta fazer tomografia, não adianta fazer nada agora não. Você tá com a oxigenação boa, é monitorar, fica em casa. Voltei para casa, continuei com febre, continuei com falta de ar, a mesma coisa, né? Passados aí quase 7 dias só piorando, foi quando eu fiz uma consulta online com uma infectologista, em que ao relatar tudo que estava acontecendo e tudo, ela achou um absurdo que o médico fez, né? Apesar da oxigenação estar boa, eu tinha que fazer ali um exame, ou um raio-x, ou uma tomografia para saber em que estado estava o desenvolvimento ali do meu pulmão, né? Já que eu estava com falta de ar. Foi então que ela passou todas as medicações que vocês podem imaginar. Tudo. Dexametasona, azitromicina, hidroxicloroquina, tudo que vocês podem imaginar, ela receitou. Tá? Independente disso, eu já esclareço, não estou aqui para discutir política com ninguém, eu estou apenas para relatar o que aconteceu e o que eu tomei. Tá? E assim foi feito, eu passei a utilizar a medicação, os exames eu não consegui fazer logo de plano porque está bem complicado, às vezes você consegue fazer o exame, mas o resultado só uma semana depois, quando a clínica te aceita. Ainda tem isso, a maioria das clínicas não aceitam realizar exames de pessoas com sintomas de Covid, não permite a entrada, né? Pelo menos aqui no Espírito Santo é dessa forma. Mas enfim, consegui fazer eu consegui fazer o exame e estava dando 25% comprometido com vidro fosco, né? Que é o termo utilizado para a Covid, né? E nesse meio tempo, utilizando a medicação e tudo, né, completou aí 10 dias de muito sofrimento, de muita falta de ar, muita noite sem sono, porque você não consegue respirar, você não consegue dormir,
né? Tomando a medicação tem efeito colateral, mas vamos por partes, eu vou falar de cada um. Né? Hoje eu vou falar do Clexane, esse aqui, que é o que está na capa. Né? Independente aí do seu tratamento, os médicos eles estão, da abordagem, né, o protocolo utilizado pelos médicos, eles estão utilizando anticoagulantes para evitar trombose. Tá? Então o que acontece, Marambada? Primeira coisa que a médica falou, olha, tem que tomar um anticoagulante. O Clexane não é barato, eu estava utilizando ele de 12 em 12 horas, ele fica na casa aí de 500 e poucos reais, né, a caixa com todas as aplicações, eu utilizei todas, essa aqui é de 40 mg, 0,4 ml, né, e a aplicação dele é feita do lado do umbigo, né, mais ou menos ali 3, 4 dedos do lado do umbigo, então geralmente aí o pessoal faz a medição ou do lado esquerdo ou do lado direito. Eu já utilizei tudo, né? Então esse já foi utilizado, eu não tenho como demonstrar para vocês a aplicação. Ele tem um sistema de segurança que logo depois que aplica ele protege a agulha, até mesmo para não ter nenhum incidente, né? Não furar de novo, achei bem interessante isso daí. É bem fácil de aplicar. Tá? Vou utilizar uma medicação posterior, né? Agora que já acabou o Clexane, eu vou utilizar outro. E para não ter trombose e principalmente aí pelo fato de ser uma medicação anticoagulante, eu tenho que desmamar, então eu não vou parar de uma vez. Né? Efeitos colaterais, é muito difícil você falar sobre isso com relação a essa medicação. Não tem como dizer se eu me senti melhor, eu respirei melhor, não. Com os xaropes, com a própria hidroxicloroquina, entre outros, isso aí eu vou conseguir falar, porque depois que eu tomava, ao longo do tempo que eu fui tomando, eu fui tendo melhoras. Né? Tem muito efeito colateral, como eu falei para vocês, mas isso aí nós vamos falar caso a caso. Tá? Com relação ao Clexane, muita gente me pergunta, falou assim, eu fui no médico, o médico não me passou nada, não me passou um anticoagulante. Né? O que eu tenho observado, conversando inclusive quando eu fui para o hospital pela segunda vez com falta de ar, e eu já estava tomando a medicação, eu conversei com o médico e ele falou que depende da abordagem do médico, que está atendendo, e do protocolo a ser determinado. Se a oxigenação estiver baixa, aí sim a pessoa é internada e começa todo o procedimento médico, todo o procedimento de medicação inclusive. Aí vem anticoagulante, entre outros, antivirais, entre outras medicações. Mas se a pessoa não é internada, se o médico entende que não há necessidade de internação, manda para casa, eles normalmente não passam esse protocolo de medicações. Depende, tem médico que entende que é sim necessário ter ali uma medicação, vamos dizer assim, antes da internação, né? E tem médico que entende que não é, né? Vai da cabeça de cada um, é isso que acontece. Tá? Eu, graças a Deus, eu vou dizer por mim, tá? Encontrei um médico que resolveu. Tá? Eu lembro que inclusive essa médica, quando ela passou a lista de exames, quando ela passou as receitas, e eu vi hidroxicloroquina, eu questionei. Eu falei, doutora, mas hidroxicloroquina e tal, não sei o quê. Ela foi curta e grossa. Ela falou, olha só, eu faço um pacto aqui, um trato com os meus pacientes, que é o seguinte, eu estou segurando a tua mão aqui, nós vamos passar por isso juntos. Tá? Eu assino embaixo, eu estou te receitando uma medicação que eu assino embaixo e nós vamos passar por isso juntos. Agora, tem que seguir o tratamento. Tá? Ela foi curta e grossa. Tem que seguir o tratamento. Agora, se você não quer fazer o tratamento, bom, então a gente encerra por aqui, tchau, procura o próximo. E é assim que tá sendo. Entendeu? O médico, ou ele assume ali, na minha opinião, a trolha e fala, ó, vamos resolver, vamos tomar, vamos... Ou então, parceiro, pega a sua dipirona e vai para sua casa. É assim que funciona. Beleza? Então, esse é o Clexane, não falei muito dele porque, obviamente, né, ainda estou utilizando, terminei de utilizar agora, mas é uma medicação que o pessoal está utilizando bastante com relação ao anticoagulante, né, e para evitar trombose no caso de Covid. Beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês
Já ouviram falar do Clexane? É isso mesmo que eu falei? Ou não, ele não deve ser utilizado no caso de Covid? Comenta aqui embaixo, marombada. Eu pretendo fazer uma live hoje ainda, até para tirar algumas dúvidas, né, com relação aos efeitos colaterais, igual eu falei para vocês. A minha ideia é postar um vídeo falando sobre a medicação e mais à noite fazer uma live e a gente trocar uma ideia melhor aí, olho no olho, tete a tete. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por todas as mensagens de carinho. Nós estamos juntos aí. Aquele abraço.